criamos uma comissão municipal de enfrentamento à pandemia de infecção humana do novo coronavírus. São pessoas técnicas, pessoas que têm responsabilidade, inclusive me norteiam para todas as falas que vou fazer, de que forma devo me comportar, para que não viremos a nossa cidade de cabeça para baixo. É óbvio, um momento de apreensão, mas com responsabilidade, questão técnica, nós vamos de fato já anunciar várias intervenções que já fizemos e outras que iremos fazer. Já de cara aqui, passar a informação da jovem, né? Aquela jovem que estava aí sendo monitorada, tá? Estuda numa faculdade nossa, foi descartada, ela não está com coronavírus. Eu quero dizer aqui da nossa responsabilidade com as falas, as ações, mas principalmente com a verdade. Infelizmente, nós estamos vendo aí uma disputa, onde quem leva a informação negativa primeiro. Da nossa parte, nós vamos levar a verdade. Então, sempre pautado nas questões oficiais, mas acima de tudo, com muita transparência. Nós rogamos a Deus que nós não tenhamos nenhum caso positivo vinculado, mas caso venhamos ter um caso positivo do coronavírus, não vamos nos omitir. Levaremos a conhecimento da sociedade, porque temos mais do que um compromisso, uma responsabilidade, inclusive de levar a informação correta. Também estamos aqui com a presença do Júnior Tricai, que é o responsável pelos eventos, grandes eventos aqui em Rio Claro, que eu agradeço publicamente de estar sentado conosco ontem, para que nós possamos discutir aí a questão dos grandes eventos. Ele rapidamente, nos ouviu. O show do Bruno Marrone, então, foi cancelado, não tem aí uma nova data, então o show do Bruno Marrone foi cancelado, e o rodeio, segundo o Júnior, foi transferido para outubro, tá? Então eu quero agradecer, Júnior, até pela sensatez. A orientação que eu recebo, eu transmito àquelas pessoas que fazem evento no nosso município. E é importante dizer que os alvarás e autorizações para eventos em nosso município estão suspensas. Então ficou suspenso, não teremos novos eventos e autorizações. Então pedimos aí o bom senso, principalmente dos organizadores, para que respeitem essa determinação. Caso desrespeitem, a força da lei vai valer. Gostaria também de informar, como já fizemos ontem, né, alguns anúncios, que todas as ações do Fundo Social, que diz respeito aos idosos, aos cursos, estão suspensos também até a segunda ordem. Nós estamos aqui anunciando também que os servidores acima de 60 anos, gestantes, diabéticos tipo 1 e os oncológicos serão dispensados temporariamente também. As atividades de clubes públicos, do Teatro, Lago Azul, Museu Municipal, estão suspensos também até a segunda ordem. E também, eu gostaria de informar aqui, porque nós tivemos algumas informações, infelizmente, aquelas pessoas que desconhecem a situação, ou aquelas que, infelizmente, usam dessa situação para um palanque eleitoral, vamos dizer as verdades. Nós tivemos uma reunião na última sexta-feira, eu e o nosso presidente André Godoy e os demais funcionários da Fundação Municipal de Saúde, a doutora Suzy, que também se faz presente, e foi acordado que público-alvo, segundo as informações e ao que existe de fato, é os idosos. Todos nós estamos suscitos a ter, no caso, né, em especial, coronavírus. Por que a decisão nossa daquele momento em manter as aulas? É bom explicar para que as pessoas que nos veem, através principalmente da imprensa, quem eu quero aqui agradecer publicamente por levar a informação certa, é que assim que as nossas crianças, que são vetores, quando fossem canceladas as aulas, essas crianças estariam mais próximas aos seus avós.
e daí a preocupação da minha equipe técnica em que as nossas crianças permanecessem de fato nas escolas. E é óbvio que tudo muda. Nós estamos monitorando passo a passo, hora a hora, segundo a segundo, todas as movimentações, não só de Rio Claro, mas da nossa região. E ontem eu estava com o meu secretário em Piracicaba, conversando com vários prefeitos, inclusive pedindo apoio para que juntos possamos utilizar lá o Hospital Público Regional de Piracicaba para atender as demandas, caso tenhamos de fato um número elevado de pessoas contaminadas em Rio Claro. E daí houve 2 casos positivos em Campinas. O nível de alerta sobe, o nível de atenção sobe. E daí nós, no dia de hoje, estamos já informando que as aulas das nossas crianças, a partir de segunda-feira, também estão suspensas. Só para os senhores e senhoras entenderem, são quase 20 mil alunos que deixarão de frequentar a rede pública de educação. Eu quero pedir aqui, principalmente, o entendimento dos pais, dos avós, dividir essa ansiedade que nós estamos nesse momento, a nossa preocupação, porque, como nós dissemos, mudanças dioturnamente, está havendo mudanças. Não paramos por aqui. É importante dizer que o coronavírus é uma situação que nos preocupa muito, mas estamos sim pautados na ética, no respeito, mas acima de tudo na informação. E a partir desta semana, em especial, é facultativo as crianças irem ou não para as escolas, a partir de hoje. Então é bom passar para a população, tá? O porquê houve a nossa mudança de raciocínio e de pensamento, principalmente, porque, como eu disse, quem norteia a minha fala não é a minha vontade, mas sim o meu entendimento com as pessoas técnicas, são doutores, doutoras, que estão, assim como eu, preocupados em querer tentar achar solução para no caso do coronavírus, que na verdade põe em xeque muitas situações. É um vírus novo, que está aí numa situação avassaladora, parando o nosso país, mas o que nós não podemos nesse momento, de fato, é deixar de comunicar, principalmente falando a verdade, porque para as pessoas que estão aí, quanto pior, melhor, a melhor resposta é a verdade. Não teremos medo de passar, sim, essas verdades. Também, como é importante dizer, nós estamos vigilantes, para que os senhores e senhoras entendam, as falas vão ser passadas aos técnicos que aqui estão, para passar as informações corretas, para que os senhores tirem as dúvidas, mas acima de tudo, é imprescindível também que a população de bem, principalmente aquelas pessoas que estão preocupadas, mas têm responsabilidade, que nos ajude nesse momento difícil que o nosso país, o nosso estado e a nossa cidade está passando. Nós venceremos, com Deus no comando, mas principalmente pautada no respeito e na verdade. Toda vez que nós, em algum momento, demorarmos um pouco para fazer ou transmitir a informação, é porque nós estamos buscando a questão séria, documentos oficiais, e não da forma que tem sido ventilado, de uma forma, desculpe, insana, irresponsável, levando medo e pânico à nossa população. Então essas são as ações que nós estamos tomando nesse momento, ações, não gostaria de estar aqui falando dos fechamentos dos clubes, dos adiamentos aí dos eventos de Rio Claro, mas se faz necessário, porque mais do que os eventos, nós temos que cuidar das pessoas. Nós temos todas as pessoas, na nossa concepção, são pessoas passíveis de ter o vírus. Porém, existe um número de pessoas que são mais suscetíveis, pessoas que estão mais vulneráveis. E são para essas pessoas, de fato, acima de tudo, que estão os nossos especialistas olhando. Então, as crianças, os adultos, os idosos, todos, sem exceção, terá aí a nossa vigilância. Estamos trabalhando para comprar mais equipamentos, estamos ampliando aí o número nosso de respiradores,
estamos trabalhando em parceria com os prefeitos da região, com o governador, a entidades particulares. Aqui eu quero agradecer os nossos hospitais que já se colocaram à disposição. Não ficamos desde o início, 1 minuto de braço cruzado. Inclusive ontem, por volta de 1h da manhã, estava falando com o nosso secretário e principalmente respondendo aos nossos vereadores que têm responsabilidade, antes de mandar a informação, checar se é verdade ou não, porque tem algumas pessoas que são insanas, propagando a mentira. Nós estávamos conversando ontem, 1h da manhã, eu acredito que quase todos os vereadores, que com responsabilidade nos questionavam. E de uma forma rápida também, naquele momento nós já tínhamos a informação de que o caso que também estava sendo observado não era coronavírus. Nós temos hoje, de fato, 9 pessoas que estão sendo monitoradas, nenhum caso de coronavírus em Rio Claro. A exemplo lá de Piracicaba, que tem 26 casos, então 26 casos também que estão sendo monitorados, são suspeitos também. Então, o que eu peço, principalmente às pessoas que nos veem nesse momento, é que tenham responsabilidade. O coronavírus é um vírus que realmente novo, não tem, de fato, uma descrição assim como fazer. Então, hoje estamos trabalhando diuturnamente para buscar a solução e peço aqui também o apoio da população no que diz respeito ao tocante à dengue. Nós temos em Rio Claro hoje, quantos casos confirmados, secretário? 200 casos de dengue, inclusive tipo 2, não é isso, secretário? Então, eu quero o mesmo empenho, preciso, conclamo a população que nos ajude a fazer o combate também da dengue. Nós estamos falando, nós não temos nenhum caso de coronavírus aqui em Rio Claro positivo, mas temos 200 casos de dengue, que é muito mais letal na minha concepção. Neste momento nós estamos vendo a crescente. Então, eu fico nesse momento à disposição dos senhores que aqui estão. Vou passar a palavra para o meu secretário, Maurício, secretários e vereadores, mas o mais importante é que nós não perdemos o foco. É difícil o momento que estamos? É muito difícil. Todas as ações que o meu governo está fazendo não é o achômetro, são pautados principalmente por pessoas técnicas, vereador Latour, porque são as pessoas técnicas que me orientam. Eu tenho a humildade de reconhecer a importância dessas pessoas. Sofreremos críticas? Sofreremos. Por exemplo, quando você cancela, igual nós estamos fazendo, suspendendo as aulas, os avós, os familiares, tem que fazer com que os seus filhos fiquem próximos, porque não tem mais a escola. Aquela pessoa que por hora não tem o que deixar, fica difícil também. Nós colocamos tudo na balança e, acima de tudo, para preservar também nossas crianças. A partir do momento que nós tivemos 2 casos positivos lá em Campinas, foi tomada essa decisão de suspender as aulas a partir do dia 17 e é facultativa a partir de hoje levar ou não nossas crianças. Termino aqui minha fala, me colocando à disposição para as perguntas, principalmente dos nossos jornalistas, que estão mais uma vez agradecer a presença de todos e muito obrigado por separar o fake do fato. Isso é muito importante para a democracia e principalmente para o momento que estamos vivendo. Vou passar a palavra para o nosso presidente, José Carlos. Bom dia, quero ser muito breve. Acho que o prefeito foi muito sensato, autorista em sua fala. Quero aqui cumprimentar todos que fazem parte dessa mesa de trabalho importante para nós. Mas, prefeito, eu quero tomar a liberdade, em nome do Poder Legislativo, em nome do cargo que a mim foi concebido como chefe do Poder Legislativo, de fazer um apelo a toda a sociedade militar. Nós sabemos que esse não é um problema só do poder público, não é um problema da Secretaria da Saúde, é um problema de toda a nossa cidade, de todo o estado, de todo o país e de todo o mundo. Então aqui fica o nosso apelo, nós conclamamos que a sociedade tenha consciência da responsabilidade que todos temos, né? Hoje o secretário de Estado falava no Bom Dia São Paulo que para os casos confirmados, o isolamento, e para os casos e para todos os outros, distanciamento. Então aqui nós pedimos a toda a sociedade que faça a higienização, que tenha os cuidados em casa, que evitem aglomerações, que evitem eventos, aniversários, e que nós tenhamos essa responsabilidade de dividir com o poder público a verdade,
mas principalmente a responsabilidade dos fatos para que a gente não tenha realmente uma epidemia em nossa cidade. Então, aqui, em nome do Poder Legislativo, dos senhores vereadores, que me permitem falar o nome deles, nós conclamamos a toda a sociedade de Rio Claro que tenha essa responsabilidade, que divida essa responsabilidade com os entes públicos, com os órgãos públicos, para que a gente tenha sucesso no combate a essa pandemia que hoje nos assusta. Quero agradecer aqui a parte técnica, aos médicos que nos acompanham para que as decisões sejam tomadas cada vez mais rápido, mas com verdade e com responsabilidade por bem de todos nós. Muito obrigado. Palavra para o nosso secretário de Saúde, Maurício. Quero desejar um bom dia aos senhores. Como já foi colocado aqui, não são medidas agradáveis de se anunciar, mas são medidas necessárias. Não vou aprofundar muito tecnicamente, até para que a gente torne bastante acessível essa informação que está sendo divulgada hoje à população. Mas essas medidas que estão sendo adotadas vêm de encontro a que nós já viemos trabalhando desde dias atrás aí, de forma a estender uma ação protetiva, principalmente aos grupos de risco, em primeiro lugar os idosos, até pela característica da nossa cidade, que tem um percentual de habitantes acima de 60 anos muito alto, isso pode agravar essa questão da disseminação e da manifestação da doença na forma grave. E ainda algumas outras ações que complementam essas questões, por exemplo, com relação aos grandes eventos. Então, nós também estamos suspendendo, não apenas recomendando, mas determinando a suspensão das atividades físicas realizadas em ambiente interno, ou seja, academias que fazem as suas atividades dentro de ambientes fechados, que são ambientes extremamente propícios à propagação do vírus por questões bastante lógicas aí, que é a dispersão de perdigoto e fluidos corporais, tá certo? Também recomendamos que as instituições religiosas repensem as suas reuniões, os seus ritos de culto, de missa, e inclusive reuniões como, por exemplo, o bingo beneficente, almoço comunitário, esse tipo de reunião, que também cria ambiente propício e que normalmente atrai justamente pessoas em grande quantidade desse grupo de risco a qual pertencem os idosos. Também a questão da dispensa dos funcionários a partir de 60 anos dos servidores públicos, que o prefeito anunciou, ela é aplicada a todos os setores, com exceção do setor de segurança da administração municipal e do setor de saúde. A saúde, ao contrário, nós ontem assinamos a normativa suspendendo imediatamente todas as férias em andamento, e todos os servidores que encontram-se no período de gozo foram convocados a retornar aos seus postos de trabalho, assim como as licenças prêmios também foram suspensas, e também os servidores convocados a reassumir a sua função no seu local de trabalho, dado que esta semana nós estamos reforçando o treinamento das equipes com relação à conduta diante da demanda de atendimento que pode vir a ser gerada pelo coronavírus. Algumas questões como essas que o prefeito também explicou aí com relação à nossa mudança de postura, a equipe técnica dentro da saúde está trazendo as orientações para dentro do grupo de gestão de crise da prefeitura. Ontem, como já havia sido anunciado, através da mudança do quadro de evolução do vírus, principalmente na nossa região, nós passamos então a sugerir e a adotar, como foi aprovado pelo prefeito Juninho, a adoção da segunda fase aí dos procedimentos, asseverando as medidas no sentido de que nós estejamos relativamente preparados para a introdução desse agente patológico no nosso município. Como nós tivemos 2 casos confirmados ontem, no início da noite, pelo Instituto Adolfo Lutz, no município de Campinas. Campinas é a nossa sede regional, então a nossa região ela tem uma característica geográfica bastante peculiar. Nós temos cidades, que são centros urbanos extremamente próximos um ao outro. Então nós temos ali Campinas, Hortolândia, Sumaré, Nova Odessa, Americana, Limeira, Rio Claro, Araras,
São municípios que têm em média uma distância em torno de 20 a 30 quilômetros. E isso, para efeitos epidemiológicos, não é considerado uma distância zero. Então, a partir da confirmação da introdução do vírus em Campinas, nós adotamos as medidas protetivas mais asseveradas, que estão sendo anunciadas nesse momento para os senhores, no sentido de preparar o município para uma provável introdução do vírus, já que nós temos dois grandes corredores de disseminação na nossa região, que é a rodovia Anhanguera e a rodovia dos Bandeirantes. Nós temos um trânsito extremamente alto de cidadãos rio-clarenses que saem do nosso município para trabalhar em municípios vizinhos e, da mesma forma, cidadãos dos municípios vizinhos que vêm trabalhar aqui em Rio Claro também. Então, essa disseminação tende a ser muito rápida e, por isso, nós já estamos adiantando algumas tomadas de decisões para que a implementação delas ocorra em tempo hábil aí, para que nós possamos diminuir a velocidade de disseminação desse vírus que está sendo produzido. Eu não vou me alongar também, nós temos especialistas aqui da nossa equipe que também darem informações mais detalhadas e também me coloco à disposição dos senhores aí, assim como toda a nossa equipe, para estar eliminando dúvidas que com certeza os senhores estarão levantando ao longo dessa coletiva. Muito obrigado. Suzy. Peraí para eles ficarem aqui atrás de você. Aqui, por favor, doutor. Os dois, chama o Jair junto. Chama o Jair. Doutor Jair, por favor, acompanha a doutora Suzy. Bom dia. Nós, profissionais da saúde, linha de frente da Fundação, temos acompanhado essa questão do coronavírus e isso já desde janeiro, que fique bem claro que a gente tem feito reuniões e a gente, como vigilância epidemiológica e serviços, a gente estava atento, continua atento. Como foi falado, é importante frisar que a gente às vezes fala, nesse momento, talvez a gente devesse até falar hoje ou nesse período, né? Porque é uma doença nova, não tem precedente, a situação é muito dinâmica, o que fazer, somado a tudo isso, a gente tem muitas notícias, muitos boatos que acabam atrapalhando, né? A gente fala, né, Jair, a gente às vezes perde mais tempo esclarecendo, às vezes, fake news do que se dedicando realmente ao estudo, ao controle das medidas, a incrementar essas medidas. Nós, como secretaria, então, temos documentos já e fluxos aprovados quanto à conduta perante casos suspeitos de coronavírus, e estamos em fase intensa de capacitação dos profissionais para que eles possam atender de modo correto a população e também ter a proteção, né? Então é importante todos, a imprensa sobretudo, estar colaborando com a gente. Essa questão do distanciamento social, ela é uma medida fundamental. O que a gente não quer que aconteça é que a gente impõe esse distanciamento social e as pessoas estejam saindo na rua, indo para os shoppings, da semelhança do que a gente viu acontecer no Rio de Janeiro, né? Então, o meio termo entre assustar as pessoas, no bom sentido de que é uma doença grave, mas ter muito cuidado para não causar pânico e histeria. Eu sei que fica difícil esse meio termo, mas é importante a gente estar tentando, então, dar informações verdadeiras, como bem disse o prefeito, informações de fontes confiáveis para que o susto, a preocupação seja na medida certa e que desencadeie ações efetivas para a gente estar controlando essa epidemia. Estou à disposição, eu e o Jair. O Jair quer falar alguma coisa também? Bom dia a todos. A gente tem que falar isso. As ações contra a epidemia já estão descritas e já estão programadas.
A implementação delas são feitas no momento certo. Então as pessoas escutam coisas que já foram feitas em outros países, em outros momentos, mas dentro da situação momentânea daquele momento. Olha, precisa das UTIs, precisa do atendimento. Isso tudo já existe programação feita dentro. A gente passa ao prefeito, a gente passa ao secretário Maurício, e eles vão determinar junto com a gente o melhor momento técnico para a implementação. Tem todas as outras questões que tem a ver. Olha, as questões das crianças, das escolas, não era risco no momento. Se você tirar as crianças pode causar mais riscos. Então isso tudo é pensado, as ações já foram vistas e existem referências técnicas para a gente manter um nível de evidência bom. Isso pode ser implantado, já foi feito em outro país e existe um resultado positivo. E todas as ações são passadas ao prefeito e ao secretário, a gente não sai direto de nós, como existe essa hierarquia, para que seja pensado junto com o restante do corpo administrativo e de gestão para tomar a melhor conduta e no melhor momento. O melhor momento não é o melhor momento da cobrança e fake news, o melhor momento é o momento técnico e adequado a ser implantado, que realmente traz benefício à população. Bom, então eu vou abrir a palavra para a imprensa, que são as presentes, as pessoas que aqui estão, só também fazendo mais uma colocação, a Feira do Corujão, que é lá da Secretaria de Agricultura, também está cancelada a feira, tá? Que acontece aqui pelo nosso município. Então vou deixar a palavra aberta, principalmente para os nossos jornalistas, não levem dúvidas, porque a dúvida dos senhores com certeza poderá ser a dúvida da população. Como eu disse, todos os secretários estão aqui, os nossos vereadores, mas acima de tudo para levar a informação correta. Aberta a palavra dos senhores e senhoras que aqui estão. Prefeito, autoridades, bom dia. Eu gostaria de saber, vocês já... Bom dia a todos, do Jornal Cidade. Vocês já então afirmaram que não existe nenhum caso confirmado em Rio Claro, a suspeita foi descartada, alguns outros casos estão sob investigação, que as aulas municipais estão suspensas a partir da próxima segunda-feira, que os idosos já foi tido todo um cuidado especial em relação a isso, eventos públicos estão suspensos. Eu gostaria de saber em relação à população que esteja com sintomas. Nós sabemos que temos a UPA do Cedezão, a UPA da 29, em alguns dias já existe uma superlotação, até mesmo antes dessa epidemia chegar até aqui ao Brasil. Qual que é a orientação? Quem estiver com algum sintoma já deve procurar uma unidade de saúde, deve ficar em casa. O que vocês orientam para a população de Rio Claro? A orientação que nós mantemos é aquela inicial, que as pessoas não procurem o serviço de saúde, a não ser que estejam desenvolvendo sintomas, principalmente de dificuldade respiratória. Nós estamos passando por um período onde nós vamos ver a deflagração de várias doenças. Nós estamos ainda no período de atividade da dengue, do vetor da dengue, então nós temos quadros de dengue sendo admitidos no serviço de saúde. Temos o início da fase da influenza, que é o vírus da gripe comum, e o corona que está chegando. Então, se a pessoa não estiver com sintomas mais fortes, especialmente respiratórios, evite procurar. Vá tratando como a gente costuma tratar a gripe em casa. Se o quadro agravar, aí você procura um serviço de saúde. Por quê? Às vezes você tem uma doença que é até uma patologia muito leve, e como o aumento da procura do serviço de saúde já está iniciando, você pode se introduzir num ambiente onde você adquire outras doenças que você não tinha. Então, até nesse sentido, não colabora. E também acaba superlotando o sistema de saúde, porque muitas vezes as pessoas têm uma ideia errônea de que o sistema de urgência e emergência, quando tem muita gente, é só colocar mais médicos na linha de frente, mas não adianta, porque eu tenho uma capacidade instalada de leitos, que nós falamos, é a frente e o fundo. Então, quando eu tenho uma produção muito alta na frente, acima da capacidade de assimilação dos leitos da parte interna, eu crio uma complicação, porque eu vou formando filas com longo tempo de espera, e não é porque não tem um atendimento, que a gente já tem percebido esses dias. A capacidade de leitos para observação dos pacientes acaba sendo suplantada, e muitos desses pacientes, inclusive até o momento,
basicamente 80% a 90% não tinham necessidade de estar em observação no leito do serviço de urgência. Isso acaba comprometendo o serviço no sentido que ele às vezes deixa de atender casos realmente urgentes que deveriam estar tendo priorização. Janaína Moura, do Diário do Rio Claro, bom dia a todos. É importante ter essa reunião para esclarecer a população que está muito apreensiva mesmo. Eu gostaria de saber a respeito desses 9 casos, né? Qual que é o perfil dessas pessoas, como elas estão no momento e qual o período para sair o resultado de um exame a partir do momento que tem essa suspeita. E essas pessoas, elas saíram de Rio Claro, foram para fora do país, qual que é o perfil delas? Esses 9 casos, a maioria, todos tiveram vínculo epidemiológico, que a gente fala, né? A gente não tem nenhum caso que seria aquele assim, nossa, isso parece coronavírus, mas a pessoa não teve contato com ninguém suspeito. Mesmo porque também o quadro de coronavírus é muito parecido com a gripe, então, até o momento, a gente tem seguido as definições do Ministério da Saúde. E essas definições incluem como suspeitos pessoas que tiveram contatos ou vieram do exterior ou tiveram contato com pessoa que é suspeita de coronavírus, né? A gente já tem um fluxo todo montado também para atender pessoas que tiverem com maior gravidade, para essas vai ser colhido exames, né? E esses 9 casos, então, se tratam de pessoas que ou estiveram no exterior ou tiveram contato com pessoas suspeitas. Estão sendo monitorados, eles ficam em isolamento domiciliar, né? E estão todos bem. A ideia é que eles cumpram o período de isolamento até que pelo menos chegue o resultado do exame. A gente não tem muito controle sobre o tempo do resultado do exame, porque isso é feito em São Paulo. E eles, o último caso que a gente teve, acho que uma demora de 8 ou 10 dias, né, Maurício, para chegar ao resultado. O estado de São Paulo e a AL Central está sobrecarregado. Provavelmente eles estão priorizando casos mais graves para fazer a elucidação, né? Então a gente não tem a previsão de quanto tempo vem esse resultado. Eu imagino que no máximo 10 dias, 2 semanas. No setor de educação, o pessoal está perguntando aqui. No setor de educação, o pessoal está preocupado aqui, acompanhando a live pelo Diário do Rio Claro, a questão de faltas, que algumas escolas até disseram que colocariam falta, pelo que estão dizendo aqui. Essa semana, então, é facultativa, semana que vem não haverá aula, e como ficam as faltas. E também em relação, se tiver alguém que possa responder, em relação às escolas particulares, podem funcionar, não podem, como fica esse critério? Bom dia a todos. A gente procurou seguir estritamente as diretrizes estabelecidas pelo governo do Estado de São Paulo na área de educação, quais sejam. Então, a partir de hoje está determinado a suspensão gradual das aulas. O que isso significa? A partir de hoje à tarde já os alunos, a presença é facultativa e as faltas serão abonadas, então de hoje até sexta-feira. A partir de segunda, aí a suspensão das aulas de forma total. A rede privada, ela segue as determinações do governo do Estado de São Paulo, então ela está seguindo esse mesmo protocolo. Algumas se prepararam antes, mas pelo que eu tenho visto, todas estão seguindo. Essa semana, um período gradual, que serve justamente para os pais terem um momento de adaptação. Na nossa rede, por exemplo, temos quase 10 mil alunos na faixa etária de 0 a 5 anos de idade, então os pais precisam se adaptar, ver quem vai deixar a criança, e também permite que as escolas enfatizem as orientações quanto à higiene e a questão do distanciamento. Então, ou seja, trocando de uso, a rede estadual segue essas mesmas diretrizes, a rede municipal também, e as escolas privadas também, sendo que algumas delas até fizeram um período mais breve de adaptação e estão parando, mas em linhas gerais todos nós estamos seguindo essas diretrizes do governo estadual. Só quero fazer um parênteses também, que nós estamos com um manualzinho aqui fornecido pelo governo do estado, tá? Nós estamos republicando
100 mil cópias desse manualzinho, óbvio, tive aqui no município de Rio Claro. E aí eu gostaria de passar algumas informações, principalmente para a população, que os sintomas é de uma gripe. Daí que as pessoas realmente mensurem, né? Por exemplo, tosse, febre, dificuldade para respirar, espirro, tosse, catarro, gotículas de saliva no sangue, contato físico com pessoas infectadas. Então nós temos que, de fato, aqui, nós vamos estar, acho que essa semana, com certeza, acredito que fique pronto, nós vamos distribuir. Já está na página do Facebook da Fundação. Isso, inclusive já tem digital na página do Facebook da Fundação e da Prefeitura, que nós determinamos que realmente colocasse. Mas é um manualzinho rápido, né? E aí, também, secretário, é importante dizer que nós temos 2 UPAs, as UBS, e um detalhe, a superlotação, né? Nós estamos vendo, para que as pessoas que aqui estão entendam um pouco do dinamismo dentro de uma UPA, é aproximadamente 500 pessoas que são atendidas por dia. E nós tivemos uma situação, 2 vezes já, situações de superlotação, que em apenas 3 horas os nossos médicos atenderam mais de 370 pessoas. E aí a importância, né, de que as pessoas tenham realmente essa ideia da superlotação. Nós estamos trabalhando a questão da segurança interna das unidades, que não haja agressão entre o paciente e o profissional com o paciente, que o bom senso prevaleça. Nós temos 4 unidades, unidade básica de saúde, que vai funcionar com horário estendido também. Isso vem ajudar, nós estamos trabalhando o mais rápido possível para que a gente conclua logo as reformas e possamos colocar essas unidades já à disposição da nossa população. Bom dia a todos, Nata da TV Claré. Caso seja então identificada ou positivada algum desses casos, quais são as ações já programadas para atendimento desse paciente? Na vigência de uma expectativa de que o vírus circule em Rio Claro, e a gente sabe que isso vai acabar acontecendo, é importante dizer que esses casos já estão sendo tratados como se eles tivessem o vírus. Então, a partir do momento que confirme mesmo que eles são positivos ou não, né, o tratamento não muda. O isolamento, as orientações já foram colocadas, o tratamento ele tem algumas particularidades conforme cada caso, mas, como foi falado, é um tratamento como se fosse de uma gripe. Muitas vezes a gente, inclusive, entra com o remédio da gripe. Nesses casos foi introduzido o remédio que é o Tamiflu, né, que é usado para gripe, porque a gente não sabe, já que os sintomas são iguais, se vai dar influenza, se vai dar o coronavírus, se vai dar o parainfluenza, o vírus essencial respiratório. A gente tem toda uma quantidade de vírus causadores de infecções respiratórias circulando, né? Mas as medidas já foram dadas. Para essas pessoas, a gente não vai estar intensificando nenhum tratamento. O tratamento é o mesmo, existe a vigilância. O que vai acontecer é que a gente vai tendo uma maior vigilância para os contactantes, que já está sendo feita, já foi orientado para os familiares, para as pessoas que tiveram contato, mas a partir do momento que positivo é um caso, essa vigilância se intensifica, é isso? Na verdade, eu gostaria de saber realmente assim, qual é o isolamento desse paciente, quer dizer, é domiciliar? 90% dos casos de coronavírus não necessitarão de internação. Então, é domiciliar, é isso que a gente tem feito. A gente orienta o paciente que, se ele apresente alguns sinais de agravamento, ele volta a procurar o serviço. Também existe uma contato telefônico por parte da vigilância constante com esses pacientes. Um atendimento à distância, digamos assim, um acompanhamento. É um acompanhamento à distância. E à medida que a gente tem algum tipo de sinal de agravamento, esse paciente volta a ser visto pelo médico. É assim. O agravamento seria o quê? O agravamento desses sintomas? O
tratamento é destinado pelo quadro clínico do paciente, não pelo diagnóstico do coronavírus. O diagnóstico do coronavírus impõe condutas de restrições epidemiológicas para preservar o distanciamento social. O quadro clínico, quando o paciente apresentar insuficiência respiratória, desconforto respiratório, aí sim ele vai ser internado. Já existe as alas dos hospitais destinadas a isso, todos os hospitais da cidade já estão programados. Não existe, deu positivo coronavírus e vai para o hospital, de forma alguma. É o que a doutora Suzy falou. O que determina a internação é o quadro clínico do paciente. O que determina a procura ao serviço de urgência é o quadro clínico. A expectativa de diagnóstico é só um dado epidemiológico. Até porque não existe um tratamento específico ao coronavírus. São tratamentos sintomáticos e quando houver um agravamento, que o principal deles é a insuficiência respiratória, em alguns casos a diarreia, aí sim ele vai para o hospital e o tratamento vai ser feito específico a isso. Ana Murbach, Portal Cidade Azul Notícias. Tudo bem, você está falando do tratamento domiciliar, eu acho bem interessante porque reduz o risco de contaminação. Mas eu queria uma explicação do Dr. Jair, que é um pneumologista que a gente tem uma grande consideração, por que tantas mortes no mundo? O que está nos assustando essas mortes na Itália, nos outros países? Como assim? E falaram também que o maior risco da doença, né, o tratamento está sendo intensivo, em alguns casos graves. Como é que seria a preparação para isso? Porque nenhum município teria condições de atender uma UTI com tantos pacientes, se for realmente assim, né? O que aconteceu, vamos separar algumas coisas. O que aconteceu na Itália foi uma falta de controle inicial, e aí o pico, que é o que a gente quer evitar aqui, o pico do número de pacientes que tiveram coronavírus foi muito rápido. E com isso, o pico de pacientes que precisou de internação também acabou sendo muito rápido. O que a gente acompanha dos outros países é que a necessidade de UTI para os casos seria de 2,4 leitos para cada 10 mil habitantes. Então, nós estamos supridos no município da quantidade destinada que foi necessária nos outros países. O caso da Itália é um caso à parte, pelo volume de idosos da população e pela falta de restrição inicial, que causou um fluxo muito alto de infectados. As condutas para o paciente grave, a taxa de mortalidade não mudou, com exceção da Itália, que subiu para 6%, a taxa está abaixo dos 3% na maioria dos países. O agravamento são dos pacientes acima de 60 anos e ele é realmente um problema respiratório, a grande parte deles. E para isso precisa do suporte respiratório, precisa dos cuidados de UTI. Nós já estamos programando dentro do município, além dos leitos existentes, o deixar de aluguel e deixar áreas já específicas, se houver um pool de necessidade de atendimento. A gente acredita que as medidas que estamos tomando, a gente consegue, com essa relação de 2,4 pacientes para cada 10 mil habitantes de leito de UTI, a gente já contempla isso e temos condições de dar esse tratamento. 90% dos casos, como a doutora Suzy falou, sequer vai saber que teve coronavírus. Os sintomas vão ser como um resfriado comum e vai passar. Os mais graves, é o que aconteceu na H1N1, a gente vai identificar e vai fazer o tratamento. A mortalidade está dentro do estimado, que é muito próximo da mortalidade do H1N1. A mortalidade da Itália subiu por falta do controle que não foi feito, apesar de eles terem um excelente serviço de saúde pública lá também. É importante a gente frisar algumas questões do motivador desse nosso trabalho, no sentido de tomar as medidas para diminuir fatores geradores de demanda, que é justamente esse o problema. Como foi bem colocado aí, há sim, entre a população, essa noção de que, nossa, se a doença chegar, são 200 e tantos mil habitantes, como que a capacidade de leitos de UTI da cidade vai suprir. Por isso o trabalho está sendo feito no sentido de que, a partir do momento em que nós começarmos a ter o acompanhamento dos casos no município, essa curva que a gente fala, que é o gráfico por onde a gente mede a evolução da epidemia, onde ela já se instalou, a gente trabalha para o achatamento dessa curva. O que é isso? Não deixar que ela suba exponencialmente, que ela vá sendo controlada a subida. Por quê? Mesmo que a gente tenha um número muito alto de pacientes, se ele for se a disseminação estiver relativamente controlada, o sistema de saúde tem capacidade para absorver esses pacientes e
tratar. E aí você tem a rotatividade, paciente tratado, vai desocupando a UTI e vão ingressando novos casos. O que a gente tenta evitar, e esse é o maior apelo que nós fazemos, não só à população, mas inclusive a divulgação dessa informação, é que as medidas adotadas e as orientações que estão sendo emitidas sejam seguidas à risca, justamente para quê? Para evitar um grande número de acometimentos ao mesmo tempo. Tá? Então, em casos que aumente o número de forma assim, muito grande, ou no momento nós tenhamos uma curva mais acentuada de aumento dos casos, nós já temos medidas preparadas, como bem o Dr. Jair colocou, que podem, inclusive, incluir o cancelamento de cirurgias eletivas. Tá? A cirurgia de urgência ela é mantida nesse caso, e a eletiva, como não é uma cirurgia de urgência, ela passa a ser cancelada para que haja mais liberação de leitos adicionais de UTI, leitos equipados com suporte, como o doutor colocou, a questão respiratória, auxílio respiratório. E isso pode aumentar bastante também a capacidade de absorção de quadros mais graves da doença dentro do sistema de saúde do município. Então, existem essas medidas que já são preconizadas, já estão preparadas, mas, como a gente tem colocado desde o início, nós estamos trazendo informação à população a respeito dessa questão do coronavírus, as medidas são disparadas conforme o acompanhamento do quadro. Se houver um aceleramento do quadro, as medidas tornam-se mais ostensivas, mais contundentes, e aí nós passamos também a usar a seletividade de prioridade. Né? Então, em um quadro desses, cirurgias eletivas, um aumento muito grande da necessidade, deixam de ser o foco prioritário, elas são adiadas para que haja a liberação de leitos adicionais UTI, para também dar suporte aos pacientes que estiverem desenvolvendo um quadro mais grave da doença. A própria ação que foi levada a cabo ontem, que o prefeito Juninho colocou aí, a reunião lá em Piracicaba, já vem da noção de que é uma pandemia, não é um problema de Rio Claro, tá certo? O fato é que nós estamos startando essas medidas com a introdução do vírus em Campinas, porque a gente sabe que é um vírus que vai ter um alcance regional muito rápido, e a solução também não vai vir apenas do município. Nós temos 5 municípios na nossa microrregião de saúde, que também são assistidos por Rio Claro, nós somos a referência deles, e que eles também já estão nesse contexto de preparo e de planejamento para que haja uma primeira filtragem da demanda nos estabelecimentos de saúde desses municípios, para que não haja um afluxo desnecessário aos centros de referência, os centros de mais complexidade com leitos de UTI que estão instalados em nosso município, assim como o apoio de outros municípios, como Piracicaba e outros que estiveram ontem na reunião também, no sentido de, ao longo desses dias, tentar uma ação para que nós possamos utilizar da capacidade ociosa ainda do hospital regional, aumentando também a oferta de leitos de UTI para toda a região. Que seria um adicional, uma medida adicional de apoio técnico, uma reserva técnica, não só para Rio Claro, mas para os outros municípios que fazem uso daquele estabelecimento. Eu gostaria aqui de reafirmar mais uma vez que aquele caso que circulou era positivo e negativo, a moça, 9 casos, estamos aí com suspeitos, e o Claro não tem nenhum caso, tá? Possamos ter, infelizmente, não é o que queremos, mas caso essa informação venha através da equipe técnica, nós não vamos omitir, como foi falado aqui, nós estamos pautados no respeito, principalmente para as pessoas de bem, inclusive não descartamos outras coletivas de imprensa caso venhamos ter novidades, tá? Inclusive, como foi falado pelo meu secretário aqui, são situações difíceis que nós temos que tomar. Para quem aguarda ser operado, ter a sua cirurgia cancelada, nós pedimos aí o entendimento também, porque são cirurgias seletivas, e nesse momento, o que nós queremos é realmente guardar todas as nossas energias para uma eventual situação de calamidade. Sabemos que, como foi falado pelo nosso secretário, são Rio Claro, mas 5 cidades, nós somos referência,
e somos referenciados também por Piracicaba. Então, ontem, inclusive, estivemos lá, eu, secretário, com vários prefeitos, com vários secretários, inclusive pedimos já uma audiência com o secretário de Estado, Guerra, estamos em contato direto com a DRS também de Piracicaba. Então, nós estamos buscando soluções. É óbvio, o vírus do corona realmente é novo e nós precisamos aí, principalmente a equipe técnica, epidemiológica, estamos nos desdobrando para entender e trazer, minimizar essas situações que infelizmente estão ocorrendo na nossa cidade. Jornal está em tudo, porque a informação está em todo lugar. Jornal está em tudo.